Fala galera, vamos para o vídeo desse domingo 24 de setembro, um domingo de bastante jogos. Separei para vocês 12 palpites com duas opções de aposta por jogo e no final do vídeo teremos 2 bilhetes prontos, ou seja, melhor, 3 bilhetes prontos para você estar investindo. Antes peço para que se inscreva no canal quem ainda não é inscrito e deixe o like para fortalecer. O seu like é muito importante, você não perde mais do que 2 segundos do seu tempo. Já deixou o like? Muitíssimo obrigado, então vamos para os jogos. Antes de seguir com os palpites para esse domingo, quero aqui apresentar o nosso Instagram, @elonepalpites. Diariamente temos palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram estará disponível na descrição do vídeo. E se você ainda não é cadastrado no Mr. Jack, vai lá e faça o cadastro e realize a aposta a partir de R$1, saques e depósito via Pix. O site da Mr. Jack estará disponível na descrição do vídeo. Vai lá, clique no link e entre no nosso grupo. Também temos o grupo no Telegram, são 2 grupos, temos o grupo fechado e o chat livre. E se desejar participar de um de nossos grupos, o link estará na descrição do vídeo. Agora partindo para os palpites para esse domingo 24 de setembro, começando aqui pela La Liga, a partida entre Real Sociedade e Getafe. Na classificação, a equipe do Getafe, 10º colocado com 7 pontos, Real Sociedade, 12º colocado com 6 pontos, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, o Getafe vem de 3 derrotas seguidas, Real Sociedade jogando em casa empatou 3 e venceu 2, no último encontro marcado entre as equipes em jogos direto, Real Sociedade venceu jogando em casa por 1-0, por 2-0, só corrigindo aqui para vocês. A ODD está marcando aqui a 1,57 para a equipe do Real. Palpite que vou deixar para vocês, over 1,5 nos últimos 5 jogos em casa do Real Sociedade. Bateu over 1,5 nos últimos 4 jogos. Esse é o palpite que vou deixar para vocês como segunda opção de aposta, Real Sociedade para vencer. Agora pelo Campeonato Francês, partida entre Lens e Toulouse. Na classificação, a equipe do Lens, último colocado, somou apenas 1 ponto em 5 partidas. O Toulouse, 13º colocado com 6 pontos em 5 jogos, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos. O Toulouse empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. O Lens, jogando em casa, perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. No último encontro marcado entre as equipes em jogos direto, o Lens venceu fora de casa por 1-0. A ODD está marcando aqui a 1,62 para a equipe do Lens. Palpite que vou deixar para vocês para botar no bilhete pronto acima de 1,5 gols. Como segunda opção de aposta mais arriscado, ambas equipes marcam. Premier League, partida entre Arsenal e Tottenham. Na classificação, a equipe do Tottenham, segundo colocado com 13 pontos em 5 jogos. O Arsenal, quarto colocado com 13 pontos em 5 jogos. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, o Tottenham vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Arsenal jogando em casa venceu 4 e empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes em jogos direto, Arsenal venceu fora de casa por 2-0. A ODD está marcando a 1,67 para a equipe do Arsenal. Palpite que vou deixar para vocês, ambas equipes marcam. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Tottenham bateu, ambas marcam em 4 oportunidades. O Arsenal jogando em casa nos últimos 4 jogos bateu, ambas marcam também em 4 oportunidades. E nos últimos 5 encontros marcados entre as equipes em jogos direto, na casa do Arsenal bateu, ambas marcam também em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês como segunda opção de aposta, over 2,5. Ainda pela Premier League, partida entre Brighton e Bournemouth. Na classificação, a equipe do Brighton, quinto colocado com 12 pontos. O Bournemouth, 16º colocado com 3 pontos em 5 jogos. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, o Bournemouth vem de 1 empate, 2 vitórias e 2 derrotas. O Brighton jogando em casa, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes em jogos diretos, o Brighton venceu fora de casa por 2-0. A ODD está marcando a 1,40 para a equipe da casa. Palpite que vou deixar para vocês de Brighton para vencer como segunda opção de aposta, over 2,5. Agora na partida entre Chelsea e Aston Villa. Na classificação, Aston Villa, sétimo colocado com 9 pontos em 5 jogos.
O Chelsea, 14º colocado com 5 pontos em 5 jogos. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, o Aston Villa perdeu 3 e venceu 2. O Chelsea jogando em casa perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. No último encontro marcado entre as equipes, em jogos direto, Aston Villa venceu fora de casa por 2 a 0. A ODD está marcando a 1,85 para a equipe do Chelsea. Palpite que eu vou deixar para vocês logo de cara, over 2,5. Nos últimos 5 jogos em casa do Chelsea, bateu over 2,5 apenas em 2 oportunidades. E nos últimos 5 encontros marcados entre as equipes em jogos diretos na casa do Chelsea, bateu over 2,5 em 2 oportunidades. A equipe do Aston Villa, quando sai para jogar fora, geralmente sai muitos gols. Bateu aqui over 2,5 em todos os jogos. Esse é o palpite que vou deixar para vocês como segunda opção de aposta. Você também pode pegar um possível, ambas equipes marcam. Passando aqui para a próxima tip, ainda pela Premier League, partida entre Liverpool e West Ham. Na classificação, Liverpool terceiro colocado em perseguição contra a equipe do City, 13 pontos em 5 jogos. West Ham sexto colocado com 10 pontos em 5 jogos, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos. West Ham venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. O Liverpool jogando em casa vem de 4 vitórias e 1 derrota. No último encontro marcado entre as equipes em jogos direto, o Liverpool venceu fora de casa por 2 a 1. A ODD está marcando a 1,40 para a equipe da casa. Palpite que vou deixar para vocês, Liverpool para vencer, como segunda opção de aposta, over 2,5. Agora na Bundesliga, a partida entre Bayer Leverkusen e Heidenheim. Na classificação, a equipe do Bayer Leverkusen, sexto colocado com 10 pontos em 4 jogos. A equipe do Heidenheim vem lá embaixo na 12ª colocação com 4 pontos em 4 jogos. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Heidenheim perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. O Leverkusen jogando em casa vem de 5 vitórias seguidas. No último encontro marcado entre as equipes em jogos direto, o Heidenheim venceu jogando em casa por 2 a 1 em 2019. A ODD está marcando aqui a 1,22 para a equipe da casa. Palpite que eu vou deixar para vocês, Leverkusen para vencer como segunda opção de aposta, over 2,5. Ainda pela Premier League, partida entre Frankfurt e Freiburg. Na classificação, a equipe do Frankfurt, oitavo colocado com 6 pontos em 4 jogos. O Freiburg, 10º colocado com 6 pontos em 4 jogos. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Freiburg venceu 4 e perdeu 1. O Frankfurt jogando em casa venceu 4 e empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes em jogos direto, Frankfurt venceu jogando em casa por 2 a 1. A ODD está marcando a 3,10 para o Freiburg e 2,15 para a equipe da casa. O palpite que vou deixar para esse jogo, você pode pegar esse possível, ambas equipes marcam, e jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, o Freiburg bateu, ambas marcam em 2 oportunidades. E o Frankfurt jogando em casa nos últimos 5 jogos, bateu, ambas marcam em 3 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês como segunda opção de aposta, over 2,5. Voltando pela Premier League, partida entre Sheffield United e Newcastle. Na classificação, a equipe do Newcastle vem lá embaixo na 12ª colocação com 6 pontos em 5 jogos. O Sheffield, 17º colocado com 1 ponto em 5 jogos. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Newcastle empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. A equipe do Sheffield jogando em casa empatou 1 e perdeu 4. No último encontro marcado entre as equipes em jogos diretos, a equipe do Newcastle venceu jogando em casa por 1 a 0. A ODD está marcando aqui a 1,45 para a equipe do Newcastle. Palpite que vou deixar para vocês, Newcastle para vencer como segunda opção de aposta, over 2,5. Clássico pelo Campeonato Francês, partida entre PSG e Olympique de Marseille. Na classificação, a equipe do Marseille, quarto colocado com 9 pontos. PSG, sexto colocado com 8 pontos. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, Marseille vem de 3 empates seguidos. PSG, jogando em casa, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes em jogos direto, PSG venceu jogando em casa. PSG venceu jogando fora de casa contra a equipe do Marseille por 3 a 0. A ODD está marcando a 1,62 para a equipe do PSG. Palpite que vou deixar para vocês, de ambas equipes marcam nos últimos 5 jogos em casa da equipe do PSG.
bateu, ambas marcam em 3 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês como segunda opção de aposta over 2,5. Copa do Brasil, jogo da volta, partida entre São Paulo e Flamengo. No primeiro jogo, São Paulo venceu fora de casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos em casa do São Paulo, ele perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. A equipe do Flamengo jogando fora de casa empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. No último encontro marcado entre as equipes em jogos diretos no jogo da ida, São Paulo venceu jogando fora de casa por 1-0. A ODD está marcando a 2,38 para o São Paulo e 3,10 para o Flamengo. Palpite que vou deixar para vocês logo de cara fora com empate. Acredito que o Flamengo vai sair mais para o jogo, vai criar mais oportunidade, pois está em desvantagem no primeiro jogo, perdeu por 1-0 jogando em casa. Eu vou deixar aqui fora com empate. Vamos ver os últimos 5 jogos entre eles na casa do São Paulo. Foram 3 vitórias para o Flamengo. Nos últimos 3 jogos o Flamengo venceu jogando na casa do São Paulo. Palpite que vou deixar para esse jogo fora com empate como segunda opção de aposta na linha de gols acima de 1,5 gols. E passando para a próxima e última tip pelo Campeonato Espanhol, partida entre Atlético de Madrid e Real Madrid. Na classificação, Real segundo colocado com 15, Atlético de Madrid sétimo colocado com 7. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, o Real Madrid venceu 4 e perdeu 1. Atlético de Madrid jogando em casa perdeu 1, empatou 2 e venceu 2 nos últimos 5 jogos jogando em casa. No último encontro marcado entre as equipes em jogos diretos, ficaram no empate em 1-1 na casa do Real Madrid. A ODD está marcando a 2,70 para a equipe da casa e 2,55 para a equipe visitante. Palpite que vou deixar para vocês. Ambas as equipes marcam como segunda opção de aposta over 2,5. Passando aqui para os bilhetes prontos que selecionei para esse domingão, 24 de setembro. Pegamos aqui uma duplinha de back, Liverpool para vencer a 1,40 e Bayer Leverkusen para vencer a 1,22 com ODD de 1,71. No segundo bilhete pegamos aqui para vocês uma dupla de over, Real Sociedade e Getafe, over 1,5 e Liverpool e West Ham, over 2,5 com ODD de 2,16. No terceiro bilhete pegamos aqui uma triplazinha com ODD 4,09, Flamengo com empate, ambas marcam Eintracht Frankfurt e Freiburg pelo campeonato alemão e Real Sociedade para vencer o Getafe. Obrigado a todos, boa sorte para nós, deixe o like no vídeo para fortalecer e fui!